Oi, pessoal! Eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar com vocês o componente de História. Lembram que na aula passada a gente falou sobre essa palavra aqui, ó. Vocês lembram que palavra é essa? Olha lá, cidadão. E eu conversei com vocês que cidadão somos todos nós, né? Eu, você, cada um da sua família. E que cidadania tem a ver com o quê? Cidadania tem a ver com o cumprimento de deveres e o recebimento de direitos. Nós aprendemos que não dá para ser cidadão só tendo direitos, não é verdade? E isso é muito sério, pessoal, porque tem gente que acha que só tem direito e que não precisa cumprir com deveres. E isso não é correto, né? Para eu ter direito, eu preciso cumprir deveres. Nós conversamos sobre isso, lembram? Então, quando eu trabalho, quando eu faço as duas coisas caminharem juntas, né? O dever com o direito, de mãozinhas dadas, eu digo então que isso é um ato de cidadania. Cidadania é isso, fazer os deveres e os direitos caminharem juntos. Eu cumpro os meus deveres e automaticamente recebo os meus direitos. Lembra que a gente conversou sobre isso? Muito bem, então hoje nós vamos continuar falando sobre isso lá na página 202 do nosso livro. Então vamos lá para o 202. E aí a gente viu que criança também é cidadão, não é? Que criança também tem direitos, mas que não é porque é só criança que não vai ter deveres para cumprir. Precisa ter os deveres. Se eu não cumpro os meus deveres, eu não tenho os direitos. Professora, mas e quando é que eu sei que eu sou criança e quando eu não sou mais criança? Como é que acontece isso? Então a gente vai descobrir que na lei existe uma definição de criança e de adolescente, né? Então as crianças até os 11 anos, até os 12 anos incompletos, né? Quer dizer, até 11 anos e 11 meses, né? Ela é considerada criança. A partir do momento que ela faz 12 anos, ela é considerada para a lei como adolescente. Tá, professora, mas isso muda o quê? Muda muita coisa, porque muda que enquanto você é criança, você tem alguns direitos e alguns deveres. Quando você passa a ser adolescente, você passa a ter também outros direitos e outros deveres. E quando você passa a ser, então, jovem, né? Praticamente para a idade adulta, você vai ter outros deveres, outros direitos, mas também vai ter outros deveres. Então, os meus direitos, eles aumentam também à medida em que aumentam o quê? Os meus deveres, né? Como eu disse, a gente não vai ter só direito. A vida toda nós vamos ter direitos que vêm logo após os deveres. Então, eu cumpro o dever e recebo o meu direito. Lembra que a gente falou sobre o trabalho, né? No caso dos adultos. Ele tem direito a um salário, mas para ter direito ao salário, ele precisa trabalhar todos os dias. Se ele decide que ele não vai trabalhar por um motivo sem justificativa, é só tipo, quero ficar em casa, não quero ir trabalhar, o que acontece? Ele não vai ter direito ao salário. Ah, professora, mas e quando eu fico doente, que eu vou no médico, o médico diz que eu tenho que ficar em casa, né? No caso dos adultos que trabalham. Aí é outra situação. Aí a lei diz o quê? Que quando o cidadão está doente, tem um atestado médico que diz que para ele ficar bom ele precisa estar em casa, ele não vai ser prejudicado no trabalho dele, nem prejudicado no salário dele. Por quê? Porque ele não está em casa porque ele quer, porque ele está com preguiça e não quer trabalhar hoje. Ele está em casa porque ele está doente e ele tem direito à saúde. É um direito que ele tem. Então, se ele tem direito à saúde, ele tem direito a fazer aquilo que é pedido para ele fazer para recuperar a sua saúde. Se o médico diz, olha, você vai ficar em casa um dia repousando e tomando esses remédios, então ele tem esse direito, tá certo? Muito bem. Então vamos seguir lá o nosso texto e o nosso texto começa. Quem é criança? Então quem que é a criança? Estudamos que todas as crianças possuem direitos e deveres. Antes de conhecer quais são eles, vamos aprender quem é criança de acordo com a lei. Veja, isso que eu contei para vocês sobre a idade, não fui eu, professora Luzilete, que criei isso na minha cabeça, né? Não foi um grupo de professores que definiu isso. Não, isso está na lei. A lei é que está dizendo. E é isso que nós vamos conhecer. Por quê? Porque a gente já sabe que a lei é incontestável, não é? Tá na lei, tá na lei. Eu gosto, eu não gosto, eu concordo ou eu não concordo, não faz diferença. Se está na lei e precisa ser cumprido. Então, olha lá.
Na lei brasileira, toda pessoa do dia do seu nascimento até completar 12 anos de idade é criança. Então, desde o dia que eu nasço até o dia que eu completo 12 anos, eu sou uma criança. Fiz 12 anos agora, hoje eu estou fazendo 12 anos, então eu deixo de ser criança e passo a ser adolescente perante a lei, tá certo? É isso que está dizendo aqui então o nosso texto. Aí ele segue ali, ó, para a gente fazer uma atividadezinha, né? Com a lupa na mão para a gente entender um pouquinho o que é essa lei que está falando. Sabemos que você é uma criança, corretamente. Quantos anos você tem? 5, quase 6? 6, quase 7? Então você está dentro de uma faixa etária que ainda é considerado criança. Será que é somente uma criança mesmo? Será que você é uma criança só? Como será que é? Será que você é uma criança só? Claro, professora, que eu sou uma criança só. Só tem eu. Sou uma criança só. Vamos ver? Vamos seguir o nosso texto? Pedro é uma criança que perguntou a diferentes pessoas o que ele é. Acompanhe a leitura para saber o que ele descobriu. Olha lá. Ótimo! Então, eis tudo o que eu sou, pensa Pedro. Eu sou um filho, menino, irmão, neto, primo, aluno, pedestre, passageiro, telespectador, ciclista, amigo, freguês, leitor, cidadão. Sou mesmo uma pessoa importante. Olha quantas coisas o Pedro é. Tá, professora, como assim? Isso que ele coloca aqui são os papéis sociais que ele ocupa. Por exemplo, aí na sua casa, em relação aos seus pais, você é o que dos seus pais? Você é filho. Então, esse é um papel social que você tem, o papel social de filho. Mas quando você está com o seu amiguinho, você é o que dele? Você é o amigo. Então, é um outro papel social. Então, você tem o papel social de filho, o papel social de amigo. E quando você está na escola? O que você é na escola? Você é reconhecido na escola como o quê? Como aluno. Então, olha quantos papéis sociais você já teve. Filho, amigo, aluno. Quando você vai ao médico, o que você é em relação ao médico? Você é um paciente, então é mais um papel social. Quando você vai no restaurante comer, você é o quê? Você é o cliente. Quando você está lendo um livro, você é o quê? Leitor. Então, esses são os diversos papéis sociais que a gente ocupa ao longo da vida. E que a gente ocupa, a gente deixa de ser um para ser outro? Não, eles estão todos juntos e misturados com a gente. Tudo depende do espaço que eu tô, de como é que eu me relaciono com aquele espaço, o que eu faço naquele espaço. E isso é que define qual é o papel social que eu estou ocupando naquele momento. Não é verdade? Por exemplo, em relação aos seus avós, você é o quê? Você é o neto, não é? Em relação ao seu condomínio, você é o quê? Um condômino, você é um morador, né? É um outro papel social. Entendem o que eu quero dizer? Então, papel social são todas as ocupações, né? Todas as características que eu tenho de acordo com o lugar que eu tô, de acordo no meu relacionamento com as pessoas que estão no meu entorno. Isso é papel social. E é isso que ele está falando aqui. Né? É isso que o Pedro está falando. Conforme a pessoa para quem ele perguntou, a pessoa disse uma coisa. Provavelmente aqui, quando ele fala passageiro, ele deve ter perguntado para o motorista do ônibus, né? Ei, para você eu sou o quê? Ué, para o motorista ele é o quê? Um passageiro, não é verdade? Para a pessoa que está dirigindo o carro e ele está andando na rua, o que a pessoa disse? Ah, você é um pedestre, né? Claro, se eu sou motorista porque eu estou dentro do carro, quem está fora do carro é o pedestre. Estão vendo só? E tudo isso faz da gente o quê? Cidadão, com direitos e com deveres. Muito bem. Aí diz o seguinte ali, veja que esse texto, então, né, foi tirado desse livro aqui, Quem Sou Eu, que foi escrito pelo Gianni Rodari, que foi editado, né, pela editora Salamandra, que fica em São Paulo, no ano de 2005, e ele pertence a uma coleção chamada Coleção Tampa do Céu. E se eu quiser conhecer melhor esse texto, eu vou procurar ele lá na página 25 e 26 desse livro Quem Sou Eu, tá certo? Então diz o seguinte, Pedro descobriu que possui várias características que o fazem muito importante. Circule o número de meninos referente à quantidade de características de Pedro. Então,
Quantas características ele apresentou aqui? Então, vamos ver. Filho, menino, irmão, neto, primo, aluno, pedestre, passageiro, telespectador, ciclista. Já deram 10, né? Ciclista. 10. Amigo, freguês, leitor e cidadão. Então, tinha dado 10, né? 10. 11, 12, 13, 14. Então, quantos Pedros eu vou ter que circular aqui embaixo? 14 Pedros. Então, vamos lá circular os 14 Pedros. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Um Pedro para cada característica que ele tem, para cada papel social que ele ocupa. E ali no número 2 diz o seguinte: no quadro abaixo, pinte as palavras que identificam o Pedro. Então, nós vamos pintar aquelas palavras que estão citadas lá no texto, tá certo? Então, vamos lá. Filho aparece no texto. Quantas palavras eu vou ter que circular mesmo? Quantas eram? 14, né? Então, se tiver as 14 que estavam no texto ali, nós vamos circular as 14. A gente só não vai poder circular o que não estava lá, tá bom? Então, vamos ver. Pintar, desculpa, é para pintar, né? Então, vamos lá. O Pedro é filho? Pedro é filho. Então, pinta o filho. Pedro é ciclista? Pedro é ciclista. Pinta o ciclista. Pedro é pedreiro? Será que uma criança pode trabalhar como pedreiro? Não, né? Então, o Pedro não é pedreiro. O Pedro é primo? O Pedro é primo. O Pedro é primo, muito bem. Então, pinta o primo. Então, já pintei o filho, o ciclista e o primo. Já pintei 3. O Pedro é esposa? Não, né? O Pedro não é esposa. Quando ele crescer, ele vai ser esposo, né? Porque ele é um menino. Então, ele é esposa? Não, ele não é esposa. Ele é menino? Sim, ele é um menino, né? Então, já foram 4, ó. Filho, ciclista, primo, menino. Já foram 4. Ele é neto? Sim, ele é neto. Já foram 5. Ele é pintor? Será que uma criança pode trabalhar pintando a casa? Pintando casa para fora, sim? Será que pode? Não, né? Não pode. Então, ele não é pintor. Ele é freguês? Com certeza, né? Todos os lugares que ele vai, ele compra alguma coisa, ele é um freguês. Então, pinta o freguês. Já pintei 6. Ele é pedestre? Sim, né? Ele caminha na rua, então ele é um pedestre. 7. Ele é padeiro? Ele pode trabalhar na padaria fazendo pão? Não, né? Então, ele não é padeiro. Ele é um passageiro? Sim, ele é um passageiro. Se ele pega um ônibus, ele é um passageiro. Se ele pega um táxi, ele é passageiro. Se ele viaja de avião, ele é passageiro, não é isso? Então, ele é passageiro. Então, já foram 8. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aliás, desculpa. 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos lá. Ele é amigo? Sim, ele é amigo. 9. Ele é um cidadão? Sim, ele é um cidadão. 10. Ele é irmão? Sim, ele é irmão. Então, ele é 11. Ele é avô de alguém? Não, né? Ele não tem idade para ser avô ainda, né? Ele é aluno? Sim, ele é aluno. 12. Ele é professor? Não. Ele é um telespectador? Ele assiste programas na TV? Então, 13. E ele é um leitor? Sim, então é o 14. Viram só quantos papéis sociais o Pedro ocupa? E você? Quais são os papéis sociais que você ocupa? Discute aí com a tua família, conversa um pouquinho e descobre também quais são os papéis sociais que a tua família ocupa no dia a dia. Tá bom? E a gente continua essa conversa então na próxima aula. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.